jovem conectado, tem uma novidade para você. A partir do dia 6 de setembro estaremos retornando à nossa EBD, agora pelo aplicativo Zoom, EBD Jovem Online. Fique ligado nas nossas redes sociais, estaremos divulgando o horário. Aguardo vocês lá. Tchau! Boa noite, irmãos! Estamos aqui na nossa última noite de Congresso da Juventude e, para começar, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiro. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Venho te fazer uma oração agora, Senhor, em especial pela nossa juventude, Senhor. Que o Senhor esteja no controle da vida de cada um, Senhor, dando força, Senhor, abençoando seus sonhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Venho te pedir também pela família de cada um, que o Senhor esteja no controle da vida de cada um também, Senhor. É a oração que te faço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos ter uma participação com o nosso grupo jovem. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Estarem orgulhoso a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemida busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é veraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta
Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora, vamos estar tendo uma participação musical com o coro jovem. Hosana a quem me libertou, Hosana a Cristo que me salvou, Hosana sou livre, posso adorar, Hosana sua morte me faz cantar, o véu se rasgou, hoje eu posso adorar, levantar minhas mãos e poder te tocar, o pecado não pode me acusar, sou livre, Hosana, vivo está, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana a quem me libertou, Hosana a Cristo que me salvou, Hosana sou livre, posso adorar, Hosana sua morte me faz cantar, o véu se rasgou, hoje eu posso adorar, levantar minhas mãos e poder te tocar, o pecado não pode me acusar, sou livre, Hosana, vivo está, Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 pois digno tu és, Hosana, vem te adorar, Hosana nas alturas, vivo estás, Hosana, exaltado pra sempre, Hosana, Hosana, glória, pois digno tu és, Hosana, vem te adorar, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Gente, vamos cantar agora a música Eu Te Louvarei. Então vamos levantar no sofá, reúne a família aí na sala ou onde você estiver pra gente poder cantar junto, tá bom? Cada um na sua casa. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Vamos estar recitando o nosso tema, que é Recomeço, uma nova chance com Deus. E a nossa divisa se encontra em Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora vamos estar com o nosso hino oficial.
Oi gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja muito bem, se cuidando nessa quarentena. Agora eu apresento a vocês o hino oficial do Congresso dos Adolescentes e dos Jovens deste ano. Quanto mais de ti, Senhor, menos de me envolver, a aparência se desfaz, diminua eu, que ele cresça. Me fala face a face, as tuas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Quem souber canta comigo já. Me dá mais uma chance, eu quero te seguir. Junta os pedaços do meu ser e usa-me. Agora canta todo mundo. Ó, vai ter letra aqui, hein? Canta comigo. Tu és, Senhor, Deus de novos começos. 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 O coro é bem fácil, né? Da próxima vez dá pra todo mundo cantar. Vamos entrar comigo agora. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero te seguir. Junta os pedaços do meu ser e usa-me. Tu és, Senhor, Deus de novos começos. 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 Boa noite, meus prezados irmãos. Gostaria de cumprimentar a todos e, em especial, a nossa juventude, que neste dia está realizando o seu congresso, Congresso da Juventude, envolvendo os nossos jovens e adolescentes. Mas a minha participação neste momento é para a dedicação de ações de graças pelas bênçãos recebidas. Então queremos louvar a Deus
pela vida dos irmãos que completaram mais um ano de vida neste mês de agosto. Também queremos agradecer pelos irmãos que completaram mais um ano de vida cristã, mais um ano de batismo. E também queremos louvar a Deus por outras bênçãos recebidas. Os irmãos sabem aí cada um das suas bênçãos recebidas ao longo deste mês. Então, neste momento, juntos queremos louvar e queremos agradecer ao Senhor. Eu gostaria de fazer referência ao Salmo de número 86, uma oração de Davi, uma súplica e demonstração de confiança no Senhor. Eu queria destacar apenas uma expressão do salmista no versículo 17, quando ele diz: mostra-me um sinal do teu favor. Ora, meus irmãos, as bênçãos de Deus são sinais dos favores de Deus para conosco. E nós temos recebido esses sinais. Está aí as bênçãos que os irmãos receberam ao longo deste mês, marcadas pelo aniversário de vários irmãos, também por mais um ano de vida cristã, na comunhão com a igreja e por diferentes bênçãos recebidas. Tudo isso são sinais do favor de Deus para conosco. Então vamos agradecer a Deus agora em oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, queremos manifestar a nossa gratidão por todas as bênçãos recebidas, por mais um ano de vida de vários irmãos da nossa igreja, também por outros que completaram mais um ano de vida cristã e por aqueles que receberam diferentes bênçãos na sua vida. Ó Deus, recebe o nosso louvor, o nosso reconhecimento e gratidão. E continua, Senhor, renovando as tuas bênçãos sobre o teu povo, sobre as famílias, sobre a tua igreja. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, venho fazer uma importante e histórica comunicação para a nossa igreja. Após 6 meses de fechamento do templo, a situação da epidemia ainda não está resolvida. Entretanto, a vigilância sanitária, a ciência, a medicina e a rede hospitalar, pública e privada, já sabem um pouco mais como lidar com a Covid-19. É claro que ainda não estamos livres do contágio. Não temos total segurança, mas também sabemos um pouco mais sobre como devemos ter cuidado para a nossa própria proteção. Dito isto, eu venho comunicar a reabertura do templo, que será no primeiro domingo de setembro, dia 6 de setembro, apenas para os cultos dominicais. Então, repetindo, meus irmãos, a reabertura será no primeiro domingo de setembro, dia 6, apenas para os cultos de domingo. Os cultos de quarta-feira, EBD, eventos dos departamentos, ministérios e organizações continuarão via internet. Ensaios presenciais de coros, conjuntos e orquestra continuarão suspensos. Antes dos cultos, o templo será higienizado e os pontos de contatos também limpos com álcool. Não poderá haver aglomerações na entrada ou na saída dos cultos, assim como aperto de mãos, beijos e abraços. Então precisamos ter todo cuidado com isso. À medida que chegarmos, vamos entrando no templo e ao sairmos também vamos rapidamente nos dirigindo para os nossos lares. Na chegada, faremos a medição da temperatura e aplicação de álcool 70 em todas as pessoas. O uso de máscara será obrigatório para todos. Apenas os dirigentes, solistas e pregadores poderão ficar sem máscara somente no momento de suas respectivas participações.
Então, chamamos a atenção dos irmãos para este ponto. A máscara será obrigatória. Eu sei que alguns têm dificuldade com isso, não se sentem bem e tem problemas, às vezes, até de respiração. Então, você precisa avaliar bem, não é, se você deve ir, e se você não tem condições de usar máscara, então este certamente não será o momento do seu regresso aos cultos presenciais na nossa igreja. A participação da orquestra, conjuntos e coros ainda acontecerão de forma virtual. De forma presencial, será utilizado apenas a base musical e a equipe de louvor com número reduzido de participantes. Devido à necessidade de distanciamento, o número de pessoas nos cultos será bastante limitado. Então, friso, meus irmãos, mais uma vez, que o número de pessoas nos cultos será reduzido e limitado. A princípio, não teremos culto presencial de manhã. Este continuará sendo transmitido pela internet. Então, todos os domingos, na parte da manhã, nós estaremos transmitindo o culto da manhã, não de forma presencial, mas ele será gravado e transmitido para os irmãos. Serão realizados 2 cultos presenciais no domingo, sendo que ambos com a mesma programação. O primeiro será às 17 horas, 5 horas da tarde, e o segundo às 19h30, ou seja, às 7h30 da noite. Então, são esses 2 cultos que estaremos realizando nos domingos, às 17 horas e às 19h30. Será necessária a inscrição para o controle de capacidade máxima de pessoas nos cultos. Então, será necessário que o irmão faça a sua inscrição. As inscrições, elas serão feitas na secretaria da igreja ou por telefone. Nosso telefone, os irmãos sabem, é 2659-3414. De quarta-feira a sábado, de 14 às 18 horas. Então, o irmão pode passar lá na igreja, fazer a sua inscrição ou telefonar para a igreja, estaremos ali registrando a sua inscrição. Pessoas do grupo de risco, como idosos, cardíacos, diabéticos, grávidas, etc., poderão vir ao culto. Porém, cada um precisa avaliar se, nesta fase inicial, deve vir ou não. Não vamos, meus irmãos, proibir, mas também não vamos incentivar a vinda dos irmãos do grupo de risco. Então, você precisa avaliar bem esta questão. A decisão e a responsabilidade de vir ou não vir, ela é individual, de cada pessoa, seja do grupo de risco ou não. Então, cada pessoa precisa avaliar se neste momento deverá estar retornando ao culto presencial ou se vai permanecer assistindo pela internet. Até porque o culto da noite, ele será transmitido ao vivo. Então, nós vamos ter também esta possibilidade. Não poderão vir aos cultos pessoas com resfriado, gripe, dor de cabeça, febre e etc. Então, se você não está bem de saúde, você não deve vir ao culto. Também crianças até 12 anos de idade. Eu sei que este é um ponto crítico, não é? Mas assim, as crianças também ainda não voltaram às aulas, há uma orientação firme da Secretaria de Saúde para que crianças não tenham reuniões e não participem assim de ajuntamento. Então, nós temos que ainda considerar esta questão. Então, crianças até 12 anos não poderão vir ao culto. Então, as famílias que têm crianças nesta idade, certamente terão que ser reservadas. De repente, um vem num culto, o outro vem no outro, né? Os pais, ou deixam os filhos com outro familiar, com uma outra pessoa, para que possam vir ao culto. Meus irmãos, eu conto com a compreensão e colaboração de todos.
Olha, a minha proteção é a sua segurança. E a sua proteção é a minha segurança. Então, a sua proteção me protege, a minha proteção lhe protege. Nós precisamos cuidar assim uns dos outros. Vamos agir então, meus irmãos, com todo respeito e obediência às normas, dando assim um bom testemunho do nosso amor e cuidado de uns para com os outros. Finalmente, meus irmãos, eu gostaria muito que esta questão estivesse assim totalmente resolvida e pudéssemos de imediato voltar à normalidade de todas as coisas. Mas, neste momento, aquilo que anunciamos é o que dá para se fazer. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado e também diz que devemos esperar com paciência pelo Senhor. Então, assim que possível, vamos ampliar a capacidade de público e retornar com outras atividades na igreja de forma presencial. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos os nossos irmãos. Passo a palavra agora para a mensageira dessa noite. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje é o 5º domingo dos jovens e nesse culto de hoje eu fui incumbida de trazer, a palavra, do Senhor, e aquela palavra que o Senhor já colocou no meu coração, eu vou dividir com os irmãos. Eu espero que todos estejam bem, diante dessa situação que a gente está vivendo, mas tenho certeza que a gente já está caminhando para a reta final, disso tudo, graças a Deus, e brevemente poderemos estar juntos, nos abraçando em comunhão, E eu fico muito feliz por isso. Hoje, no 5º domingo, a palavra foi direcionada, lá na parábola do filho pródigo. Foi a palavra que os jovens escolheram, para hoje. E a gente vai estar olhando essa palavra, caminhando por ela, em alguns aspectos, talvez até em um aspecto diferente, que eu queria passar para os irmãos. É uma palavra direcionada para os jovens, mas também para todos os irmãos da igreja, tá? E essa palavra que fala, sobre o Deus de amor, sobre o Deus que sempre está de braços abertos a nos esperar, O Deus que cuida de nós e que transborda esse amor para conosco, independente das nossas falhas, das nossas indecisões, dos nossos caminhos, E antes de começar, dividir essa palavra, eu queria cantar um louvor com os irmãos que fala justamente sobre isso, sobre um Deus de amor. Esse Deus que cuida de nós, Esse Deus que espera por nós sempre. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro. Pertencer a um Deus de amor.
poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Amém? Esse é o Deus de amor. Então eu quero convidar os irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas. Eu vou usar o teclado até aqui para me ajudar no apoio. Em Lucas 15, a gente vai começar a ler do 11. Os irmãos puderem abrir as suas Bíblias. Lucas 15, a gente vai começar a ler a partir do versículo 11. Eu vou ler com os irmãos, deixa eu só abaixar, pronto. Eu vou me apoiar aqui no teclado. Versículo 11, vamos lá? A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali estava ele ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu vou parar aqui no versículo 24. E essa é a parábola do filho pródigo, né? Isso aqui, essa parábola, ela nos fala do amor do Pai para conosco, né? O amor de Deus para com seus servos, né? O Pai, ele nos conhece, né? Totalmente. O Senhor, ele conhece as nossas falhas, as nossas limitações, ele conhece as nossas escolhas, né? Ele já conhece os nossos passos em falsos que nós vamos dar lá na frente, né? Esse Pai, né, que nos ama ao ponto de nos deixar ir, né? Esse filho, né, esse filho pródigo aqui falado, ele escolheu ir embora, né? E esse pai o deixou ir, não foi atrás dele. Esse é o amor de Deus para conosco. Ele nos dá o livre-arbítrio de poder para que nós possamos escolher ir e ficar, né? E tudo tem, né? Toda a permissão do Senhor, todo o livre-arbítrio, toda a situação que a gente passa, né? Tem uma causa e tem um propósito, né? Que vai gerar o quê em nossas vidas? Que vai gerar experiência, né? Pois nós não valorizamos muitas das vezes o que temos dentro da casa do Pai, né? Quando a gente olha aqui para essa parábola do filho pródigo, né? Esse filho, ele tinha tudo, né? Ele tinha comida com fartura,
né? Ele tinha uma boa vida, mas ele escolheu ir embora, né? E às vezes a gente não valoriza, né, as coisas que a gente tem dentro da casa do nosso Pai. O que são essas coisas? O pão, né, que é a palavra, a luz da palavra onde nós vivemos, né? A gente já tem acesso à palavra viva, né? Apesar da nossa palavra ter anos e anos, mas é uma palavra viva que vem de encontro aos nossos corações, né? A gente não valoriza a herança do Senhor. Que herança é essa que a gente está falando? Que é a vida eterna, né? Que o Senhor nos deu através de um sacrifício tão grande que ele fez ali naquela cruz por nós, né? Derramando a sua vida, derramando o seu sangue através de nós. A gente não valoriza isso muitas das vezes, né? E o que a gente tem mais na casa do Pai? O nosso relacionamento com o Senhor, o relacionamento de pai para filho, né? Que é a nossa intimidade com o Senhor, a nossa profundidade nessa intimidade com o Senhor, o nosso acesso livre, como eu falei, né? Então, muitas das vezes, nós deixamos essas coisas de lado, né? E quantas vezes, né? Quantos de nós já vivemos essa experiência de andar em outros caminhos, né? E depois voltar para a casa do Senhor. E nesse momento, né, quando a gente vê que a gente perde essa intimidade, essa profundidade, esse acesso livre ao Pai, é quando que a gente vê que a gente perdeu tudo, né? A gente perdeu tudo e a gente entende lá no versículo 17, quando a gente olha lá, se os irmãos puderem abrir, no versículo 17, ele fala assim: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? É quando a gente cai em si, né, da falta que a gente sente do Pai, né, da presença do Pai, né, nas nossas vidas. Lembramos de quem nós somos, de onde nós viemos, né? Onde o Espírito Santo, ele nos incomoda, porque desde o momento que a gente faz parte do corpo, né? Desde o momento que a gente escolhe a Cristo, às vezes a gente pode até pensar nas coisas lá de fora, mas a gente reconhece, né? O Espírito Santo nos incomoda a todo momento porque a gente sabe de onde nós viemos, né? A gente sente falta do Pai, da presença do Pai, né? Aí a gente se lembra, a gente lembra de quem nós somos, né? De onde eu vim. E o Espírito Santo, ele incomoda, né? Ele incomoda a gente para que nós possamos voltar. E aqui a gente vê, né, nessa parábola do filho pródigo, quando ele cai em si, ele percebe que na casa do Pai ele tinha tudo. Ele não precisava mendigar de nada, né? E o Espírito Santo, ele além de nos incomodar, ele nos encoraja, né? Ele nos encoraja a voltar, né? A voltar ao nosso primeiro amor, a gente voltar de onde nós viemos, né? Que é da presença do Senhor. E eu pergunto para os irmãos, né? Quando esse filho pródigo, eu estou fazendo assim uma analogia, né? Da palavra com o que nós vivemos hoje em dia. E quando esse filho pródigo, ele decide voltar, quando ele chega à casa do pai, né? Onde que o pai está? Onde que o pai desse filho pródigo está? Ele está ali de braços abertos, com o melhor da casa esperando seu filho. No versículo 20, a gente consegue ver, né? Ele falando: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse pai que nós temos, que ele está à nossa disposição a nos esperar. E quando a gente vê no versículo 20, né, que o pai estava ali de braços abertos a esperar aquele filho, e fala que ele abraça e beija o filho. Quando a gente vê abraço e beijo, a gente vê que é intimidade, né? A intimidade que o pai tem, o amor que o pai tem para com esse filho, né? E diante de quê, meus irmãos? É diante de um reconhecimento desse filho que ele estava em caminhos e em lugares errados, né? Diante desse reconhecimento, o filho volta e o pai está ali de braços abertos e abraça e o beija. Mesmo vendo aquele filho de longe, o pai, ele corre ao encontro daquele filho, né, para abraçar. E esse é o pai de amor que a gente tem. Isso é muito bom de se ler, né, e de entender que esse é o Deus que nós servimos, que mesmo diante das nossas dificuldades,
mesmo diante das nossas falhas, dos nossos passos em falsos, através do nosso reconhecimento, né? O Senhor, Ele está ali, de braços abertos a nos esperar, com tudo de bom que Ele tem, né? Tudo de bom que tem diante da sua presença, né? Que a melhor coisa é a herança que o Senhor nos deixou, a herança da vida eterna, né? Então o Senhor deixa ali disposto pra gente a todo tempo. E o Senhor nos ama. Uma palavra também que eu gosto muito de ler, né? E eu medito muito nessa palavra, é que a palavra de Deus fala, né? Que mesmo que uma mãe vier a se esquecer do filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, é esse amor que nós estamos falando, porque muitas das vezes, quando a gente se encontra, né, em momentos de desvio, né, em caminhos errados, a gente acha que o Senhor está bravo com a gente, que o Senhor vai punir a gente. Pelo contrário, o Senhor nos ama, Ele se entristece em nos ver, né, nessas situações, né, e a partir do momento que a gente reconhece, né, e reconhece que ali não é o nosso lugar, reconhece que nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, o Senhor está de braços abertos. O Senhor está a nos esperar, né? O Senhor nos ama em qualquer lugar que estejamos, em qualquer situação da nossa vida. Essa é a palavra isso é que a parábola do filho pródigo traz pra gente, né? Que o filho, aquele filho, ele andou por vários lugares, ele gastou dinheiro com meretrizes, né? Gastou dinheiro com festas e tudo mais, né? Mas o Senhor, quando ele voltou, aquele pai daquele filho pródigo estava ali esperando com o melhor, né? E ele fala, o versículo fala que deu a melhor roupa, a melhor sandália, a melhor comida, né? Então o pai estava ali esperando com o melhor da casa aquele filho. E é assim que Deus nos espera a todo momento, né? Essa palavra do filho pródigo é a palavra do Senhor para nossas vidas, que não importa onde andemos, né? Não importa o que nós fizemos no passado, diante de um reconhecimento, né? Diante do arrependimento, o Senhor, Ele está ali, de braços abertos, a nos esperar, a nos abraçar, a nos beijar, né? Esperando essa volta à intimidade conosco, né? E essa palavra do filho pródigo é uma palavra muito conhecida. E eu conversando com a Carol, né? Eu falei assim, Carol, eu queria falar algo, né, para os jovens e para os irmãos da igreja que seja um pouco diferente dessa palavra, porque é a palavra que a gente conhece. O Senhor está de braços abertos, Ele está nos esperando. Não importa, né, da onde nós viemos, o Senhor nos quer, né? O Senhor tem preparado algo muito melhor para nós, né? E essa herança que a gente não pode perder, essa é a palavra do filho pródigo. Eu falei, o que a gente fala? O que a gente pode falar diferente para esses jovens? E eu fiquei pensando, meditando. Então a gente vai caminhar agora olhando de um outro olhar assim, mas dentro da palavra, tá, meus irmãos? E estamos dentro de diversas situações, né, que hoje nós estamos vivendo nessa quarentena, a gente dentro de casa, não podendo sair, né? Muitas coisas nos sobrevêm. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês lá em Ezequiel 47. Deixa abertinha para mim até me encontrar aqui no meu esboço. Ok. A gente vai ler aqui o Ezequiel 47, mas antes de lermos, né, eu queria falar com os irmãos qual é o ponto, né, de vista que eu queria levar os irmãos e os jovens a olhar essa palavra, né, do filho pródigo associada a Ezequiel 47. Muitas das vezes, esse filho pródigo, né, quando a gente fala, ele juntou tudo o que ele tinha, né, pediu ao seu pai, e ele foi embora, ele saiu da presença do seu pai. Ele saiu da casa do seu pai e foi embora, né? Então, eu queria que os irmãos olhassem de uma forma um pouco diferente. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós estamos dentro da casa do Senhor, dentro da casa do nosso pai. Mas a nossa mente e o nosso coração, às vezes, está fora daquilo que o Senhor quer pra gente. Muitas das vezes a gente está ali dentro das atividades, dentro de talvez um costume, dentro da casa do Senhor, de uma religiosidade, mas a nossa mente e o nosso coração, ela não está ali. A gente não sai fisicamente da presença do nosso Pai. A gente não sai fisicamente da casa do Senhor.
mas às vezes o nosso espírito não está ali, a gente está dentro de uma rotina. Então eu queria levar os irmãos e os jovens a olhar dessa forma. Muitas das vezes a gente não sai, o nosso corpo físico não sai. Eu vou embora da casa do Senhor, eu vou traçar outros rumos para a minha vida. Às vezes a gente não faz isso, mas muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas a nossa mente não está ali compactuando com as mesmas coisas que o Senhor, compactuando com a mesma coisa que a palavra, né, que nós vivemos, né? Eu sempre falo para os jovens, a gente vive à luz da palavra, né? Quanto mais você lê a palavra, mais você quer a palavra. Às vezes, nós estamos ali e deixamos ficar no costume. Eu tenho que ir todo domingo, eu vou na igreja, né? Aí eu tenho a EBD, aí eu tenho o congresso, e eu tenho o coral, aí eu tenho o evento, né? Mas às vezes a gente está fazendo as coisas costumeiras, a gente não precisa sair fisicamente, mas às vezes a gente se encontra com o nosso coração um pouquinho fora. Então eu queria que os irmãos meditassem. Às vezes a gente não sai fisicamente, mas a gente sai da nossa mente, né? E lá em Ezequiel 47, queria que os irmãos abrissem a palavra de vocês, já está aberta, na verdade, né? Ele fala assim, os irmãos já conhecem muito, acho que conhecem bem essa palavra, né? Que fala sobre a torrente das águas purificadoras, né? Muitos pastores pregam diante dessa palavra e eu acho ela muito interessante. E ela fala aqui, vamos lá, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar a entrada do templo, E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nados, rio pelo qual não podia passar, né? Eu vou parar por aqui. O tema aqui, né, dessa palavra diz a torrente das águas purificadoras, né? O poderoso rio, só para vocês saberem o contexto, né? Que transforma a água morta, o mar morto em mar de vida, né? O poder de Deus que transforma a morte em vida, né? E essa palavra, ela fala sobre águas no tornozelo, águas nos joelhos, né? E ele vai falando e daqui a pouco esse homem, ele tá imerso naquelas águas ali que ele só poderia passar a nado, não poderia passar de outra forma, né? E eu pergunto para os irmãos, fazendo uma analogia à palavra, em qual profundidade nós estamos com Deus, né? Qual é a nossa profundidade, né? Será que nós estamos com águas no tornozelo ou nós estamos mergulhados no Senhor, mergulhados nessa palavra de Deus, né? Como que está o nosso relacionamento, né, jovem? Como é o nosso relacionamento com o Senhor? Nossa intimidade, em que nível de água nós estamos, em que nível de intimidade nós estamos com o nosso Senhor, né? Qual a necessidade que nós temos da palavra? Então, quando eu falo que esse filho pródigo, né, ele escolheu ir embora, né? Às vezes a gente não foi embora, mas a gente está raso. A gente está raso ali na palavra de Deus, né? A gente está raso nas coisas do Senhor. Às vezes a gente está ali fazendo as coisas costumeiras do Senhor. E a palavra ali de Ezequiel, ela fala, né, as águas purificadoras. A gente precisa estar submerso nessas águas. A gente precisa estar profundo nessas águas do Senhor, né? Na nossa intimidade com o Senhor. Uma coisa que é muito importante, porque a palavra do Senhor, ela é viva, né, como eu falei, e quanto mais a gente busca essa palavra, quanto mais a gente está ali
buscando a intimidade com o Senhor, mais a gente quer. E é uma coisa que muito acontece nas nossas vidas, né? Porque eu falo para os jovens, né? E falo para os irmãos. O mundo lá fora, ele é muito colorido, né? Ele é bonito de se ver, nos atrai, né? Mas quando nós estamos aqui com o nosso olhar ali, juntamente com o olhar de Deus, caminhando junto com o Senhor, né? Buscando a palavra do Senhor, buscando intimidade, buscando conhecimento do Senhor, as coisas mundanas, elas se tornam indesejáveis, né? Aquela palavra do Senhor fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Muitas das vezes a gente vai ter que resistir, né? A gente vai ter que resistir diante da palavra, diante do conhecimento. Então, jovem, eu sou jovem, né? E nós precisamos cada dia mais buscar por essa palavra, buscar por essa intimidade, porque quando uma vez, né? Uma coisa importante, numa reunião que nós tivemos na igreja, eu lembro de uma palavra da Edelyn que ela falava assim, que tem um certo momento de nossas vidas, né? Não só nós jovens, mas nós adultos também, né? Todos nós, que a gente tem um estalo, né? Aquele estalo assim, não, agora eu preciso mudar de vida, eu preciso levar a vida, a minha vida espiritual, né? A minha vida como servo do Senhor, como cristão a sério, que você tem aquele estalo ali onde você começa a buscar mais ao Senhor, onde você começa a ter mais responsabilidade, onde você começa a ter conhecimento da palavra do Senhor, né? E quando você muda, né? Porque você muda a sua postura como jovens, né? A palavra do Senhor, a palavra de Deus fala que no certo, né? A nossa boca não tem que falar, as nossas atitudes têm que falar por nós, né? Os nossos atos, aonde quer que nós estejamos, seja na escola, né? Seja na faculdade, seja no nosso trabalho, ela tem que falar por nós, né? Nós temos que ter aquela postura de cristão. E aqui, né? Dentro da palavra que eu quero trazer para os irmãos, né? Fazendo ali um conjunto ali com o filho pródigo e essa palavra sobre profundidade, né? Nós precisamos se aprofundar na presença do Senhor. Nós precisamos conhecer esse Deus que a nossa boca profere que nós servimos. A gente conhece esse Deus, né? De repente, se a gente estiver lá fora, numa situação, aspas, né, de conflito, onde você precisa falar dessa palavra do Senhor, será que nós, jovens, ou nós, cristãos, estamos preparados para falar dessa palavra? Nós temos intimidade nessa palavra, né, para poder falar e a pessoa te perguntar e você falar e você pregar essa palavra. Uma coisa que eu sempre falo com os jovens também, a palavra do Senhor, a vida eterna, ela não é só nossa, não podemos ser egoísta, né? Saindo aqui um pouquinho do contexto, né? Rapidinho, mas eu vou voltar para o contexto. A palavra, a gente não pode ser egoísta, nós recebemos essa palavra do Senhor, nós aceitamos a palavra do Senhor, através disso nós temos a certeza da vida eterna. E agora, o que a gente vai fazer? É o ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda a criatura. Nós precisamos propagar essa palavra, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Sem o conhecimento da palavra, sem intimidade dessa palavra, sem estar submerso nessa palavra. Não podemos, jovens e irmãos da igreja, estar com essa palavra nos nossos tornozelos, estamos rasos na presença do Senhor, né? A gente precisa estar submerso na palavra, na presença, na intimidade com o Senhor, para que as pessoas possam ver em nossas vidas a verdadeira vida do Senhor, a vida de Deus ali na nossa vida, né? Os nossos atos, a nossa fala, né, precisa estar refletindo o Deus que nós servimos, né? Então, assim, a gente ter essa atenção na nossa vida, né, jovem? Porque nós estamos crescendo, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos planos pela frente, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas, né? Não precisamos nos preocupar com nada, porque o Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Então, o que precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas é a presença do Senhor, é a intimidade com o Senhor, essa necessidade da palavra, né? Nesse momento que nós estamos aí, diante dessa quarentena, muitas coisas, como eu disse, acontecendo, muitas pessoas passando por dificuldades, né? Por não poder estar
na casa do Senhor e a gente correndo aí por fora com essa questão da internet, tentando levar os cultos aos irmãos. Como é que está a nossa vida espiritual diante disso? Como é que a gente está administrando isso, né, como jovens? Porque as coisas continuam. A gente continua na faculdade, a gente continua fazendo as nossas atividades diárias. E como está o nosso tempo com o Senhor? Onde está a nossa mente? A nossa mente está dentro de um relacionamento, dentro de uma intimidade, dentro de um desejo da presença do Senhor. A gente está ansioso, sedento por estar ali na igreja, glorificando, louvando. Esse momento que a gente está vivendo é um momento de a gente está acomodado, tá tudo certo, a gente não está tocado em nada, ou a gente está necessitado, né, dessa intimidade, dessa presença do Senhor, de estar ali de comunhão com os irmãos, cantando, louvando o nosso Deus, né, querendo voltar ali para as atividades diárias. Então, meus irmãos e meus jovens, né, de hoje em dia, eu também sou jovem, a gente passa por dificuldade, como eu sempre falo, o rio tá ali com aquela correnteza indo para lá, né, muito forte, e o que a gente está fazendo? O jovem está vindo ali, a correnteza, é nadar contra a maré. Isso é muito difícil porque as coisas do mundo atraem a gente. Não é mentira, né? Não vou vir, como as pessoas falam, o inimigo ele não vem com garfo, né, pintadinho. Na verdade, vem com as coisas boas do mundo. Mas como eu falei, quanto mais a gente se aprofunda dentro de uma intimidade com Deus, quanto mais a gente busca esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, que espera por nós, que aguarda por nós de braços abertos para nos abraçar, para nos beijar. Quanto mais a gente olha para esse alvo, para esse Deus, menos as coisas mundanas elas vão nos atrair. Então essa é a palavra que eu queria trazer, né? Essa reflexão para os jovens e para nós adultos também, para todos nós, né? Qual é o testemunho que nós temos dado, né? Qual é o nível de intimidade, qual é o nível de busca que nós estamos? Nós estamos diante dessas águas purificadoras com as águas no tornozelo? Nós estamos com as águas nos joelhos, né? A gente está ali meio lá, meio cá, meio submerso, meio... Como é que está a nossa vida? Porque, na verdade, nós precisamos estar nas águas profundas. A gente tem que estar misturado nessas águas, inundados nessas águas, que é a água da presença do Senhor, né? As águas purificadoras, águas que transformam a morte em vida. Então, que nós possamos buscar essa intimidade, esse amadurecimento espiritual, essa necessidade da busca do Senhor, né? Que, como eu falei, o filho pródigo, ele fisicamente ele saiu da presença do seu pai, ele saiu da casa do Senhor. Mas às vezes a gente não saiu fisicamente, mas a nossa mente está em outro lugar. E a gente precisa buscar essa intimidade, buscar esse amadurecimento espiritual diante do Senhor, né? E a gente só consegue buscar isso, meus irmãos, quando a gente está aqui, vivendo a luz da palavra. Uma irmãzinha na igreja falou uma coisa que sempre fica na minha cabeça também. A nossa fé, ela é renovada todos os dias, né? A palavra de hoje, ela vai abençoar as nossas vidas, né? A gente vai passar esse domingo, amanhã é segunda-feira, e a gente precisa de outra palavra, a gente precisa de buscar outra palavra, a gente vai nos alimentando, a gente vai se alimentando da palavra do Senhor e vai se fortalecendo, tendo intimidade, e nisso a gente vai ter testemunho, a gente vai ter relacionamento com Deus, e quando a gente for ver, nós vamos estar inundados nessa intimidade, nessa palavra do Senhor. E é isso que o Senhor quer. E é isso que o Senhor espera de nós. Que estejamos inundados diante da sua presença, diante da sua palavra. Que estejamos fortificados diante da palavra do Senhor, para que o mundo não venha nos abalar de maneira nenhuma. Que não seja isolamento social, que venha abalar a nossa fé. Que nada possa nos abalar, porque nós vamos estar aqui, firme e fortificados diante da palavra do Senhor, meus irmãos. Não esquecendo, né, do nosso ID. Essa é a nossa responsabilidade. A vida eterna já é nossa. Agora a gente precisa, através de nossas vidas, ganhar almas para aquelas pessoas, né? Então a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa conhecer Deus. A gente precisa ter intimidade com esse Deus. A nossa mente tem que estar dentro da casa do nosso Pai. A nossa presença tem que estar aos pés do nosso Pai.
Ali é onde nós temos que estar, né? Tanto a nossa mente como o nosso coração. A gente não vai ficar dividido, a gente vai estar 100% inteiramente na presença do Senhor. E diante de qualquer coisa, né? Mediante a qualquer coisa, mesmo se tudo der errado, o Senhor estará lá, de braços abertos a nos esperar, a nos abraçar, a nos beijar. Esse é o Deus de amor que nós servimos. É um Deus que, apesar de qualquer caminho que andemos, Ele nos ama, Ele nos espera, né, de braços abertos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós precisamos olhar e ver. Esse é o Deus que espera por nós. E que nós possamos a cada dia aprofundar mais diante dessa presença desse Deus tão maravilhoso que a gente serve. Ok? Irmãos, essa palavra foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, diretamente para os jovens, mas para toda a igreja também. E eu vou finalizar orando, vou cantar um outro louvor, né, para a gente finalizar, e vou estar orando também. Amém? Fala do amor de Cristo. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida recebo dela hoje, agora recebo dela hoje, agora. Meus irmãos, boa semana para vocês. Que Deus possa estar conosco. E em breve, se Deus quiser, estaremos juntos em comunhão, adorando esse Deus tão maravilhoso. Um beijo para todos. Fiquem bem. Me dá mais uma chance. Eu quero te seguir, junto aos pedaços do meu ser, e usa-me, usa-me. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Oh,
Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos.